Bom, um grande problema que não só eu tenho, mas acredito que muitos de vocês também têm, é como que eu verifico se o meu website, se a minha página, se a minha página de vendas realmente é boa. Vou utilizar o meu método dos 3 Fs para verificar se esse problema pode ser resolvido com inteligência artificial. Vamos lá. Bom, e para exatamente ilustrar isso aqui, se você não acompanhou no último vídeo, eu mostrei como eu criei a página de venda da minha mentoria e da minha consultoria com inteligência artificial. Só que agora eu vou utilizar a própria inteligência artificial para verificar se a copy, se as imagens, se tudo que eu fiz está bom ou o que eu poderia mudar. Eu vou usar ele exatamente como um analista de páginas para eu melhorar a minha conversão potencialmente. Então vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer o problema. Qual que é o problema que eu tenho? Bom, então o problema que eu tenho aqui é o quê? Eu não sei se a minha página de vendas é boa, tanto da minha consultoria quanto da minha mentoria. Então, agora que eu defini esse problema, eu vou para a parte de definir a solução. O que que eu preciso para resolver esse problema? Então, a solução que eu preciso é o quê? Uma análise e uma verificação se a minha página de vendas, tanto da minha mentoria quanto da consultoria, são adequadas e com potencial de conversão, que lógico que eu quero, no final das contas, é oferecer essa mentoria que as pessoas que cheguem nessa página se identifiquem e potencialmente comprem o meu serviço. Então, no fluxo, o que que eu coloquei aqui? Capturar a página, não apenas o texto, eu quero que, com a potencial da inteligência artificial de você poder não só ver a parte do texto, mas também de imagens para verificar posicionamento, acho que isso vai ser bastante interessante, que é o que eu quero colocar aqui com vocês. Então eu vou criar um assistente, né, no meu fluxo, que vai poder analisar, verificar e fornecer o feedback para essas duas páginas. E por fim, aqui eu vou deixar como opcional, ou talvez de repente, se tiver tempo nesse vídeo, eu até mostro como eu modificaria a minha página de vendas com inteligência artificial. No caso, eu utilizei o Gama para construir isso aqui no vídeo passado. Vocês vão ver que é simples eu fazer essas alterações que vão ser recomendadas por outra inteligência artificial. Então aqui eu estou fazendo um cadeamento, que é o que eu vou buscar. Então aqui, como ferramenta, a primeira que eu vou precisar é uma extensão super simples, de graça, que vocês podem utilizar para fazer essa captura de completa de páginas, tá? Uma ferramenta muito boa que exatamente eu uso muito para pegar essas informações e quando eu quero jogar numa inteligência artificial. Depois disso, eu vou passar e utilizar tanto o ChatGPT, o DeepSeek e o Claude. Então nesse vídeo eu vou ver para o quê? Como eu estou precisando aqui de análise e verificação, eu gosto de rodar por mais de uma LLM e por mais de um modelo para ver se eu tenho resultados mais interessantes e até combinar. Eu posso até utilizar a inteligência artificial para combinar os resultados e fazer uma eleição do que seria mais interessante eu colocar baseado nos resultados, né? Então, isso é uma modelagem, até existem artigos sobre isso, onde você pega outputs de modelos diferentes e pede para um outro modelo mais avançado combinar os resultados para trazer uma solução mais interessante, o resultado mais interessante baseado em formas de ponderação que esse modelo mais avançado puder utilizar. Então pode ser algo interessante, vamos até testar nesse vídeo aqui. E por fim, eu posso também, eu deixei aqui como opcional, talvez utilizar o Gama para já automaticamente fazer essas mudanças na minha página. Vamos lá? Então aqui nos fundamentos, primeiro o que que a gente vai precisar? Eu vou precisar criar um prompt para ser o meu analista de copywriting, ou seja, para ele analisar a minha página, verificar se está tudo bem, né? Eu posso também aqui, eu vou botar copywriting barra design, acho que vai ficar mais interessante, que é, ele vai também verificar como que está o posicionamento da minha página, as cores utilizadas, eu vou pedir para ele fazer tudo isso também. Aí, lógico, eu vou ter que saber como utilizar esse prompt e identificar, como eu comentei aqui, que eu vou utilizar tanto o ChatGPT, o DeepSeek e o Claude, quais que são os modelos dentro das opções que a gente tem hoje que vão fornecer e realizar melhor essas tarefas, né? Porque hoje, você sabe, a gente tem modelos de reasoning, né, modelos de mais básicos, qual que seria o modelo mais interessante? Então isso faz parte do fundamento, que no momento vocês viram que aqui eu consigo desconstruir aquele problema super complexo, né, em etapas. Eu faço meu fluxo, identifico quais as ferramentas que eu vou precisar do meu fluxo e para essas ferramentas, quais que vão ser os fundamentos que eu vou utilizar elas. Então vamos lá, colocar a mão na massa. Bom, então a primeira coisa que eu falei para vocês que eu vou precisar é da extensão do Chrome. E essa extensão é super simples, ela chama, basta você botar aqui no Google extensão Go Full Page. É a primeira que aparece.
eu venho aqui, vocês veem que já tem 9 milhões de usuários utilizando, então uma ferramenta bem interessante, onde eu adiciono no meu Chrome. Perfeito, adicionei. Agora eu posso entrar tanto na minha página de mentoria, quanto na minha página de consultoria, e eu vou pegar e utilizar essa extensão do Chrome. Então, basta eu vir aqui, eu vou pinar ela, né? Ou seja, eu vou colocar ela aqui, e basta eu clicar nela. Aí ele já começa, ó, fazer a captura completa da minha página. Olha que simples. Então, principalmente quando eu tenho uma página grande assim, eu posso pegar e capturar, e o legal é que eu posso copiar para o meu clipboard ou simplesmente transformar em PDF. É isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui num PDF. Ele salvou. E eu vou fazer a mesma coisa na página da consultoria. Basta clicar aqui e pronto. E eu salvo também como PDF. Legal! Vocês viram que a etapa aqui inicial, se a gente voltar aqui, que era capturar a página e não apenas o texto, foi super simples, né? Então eu utilizei basicamente no primeira parte do fluxo, eu tinha essa ferramenta que eu utilizei, problema resolvido inicial. Agora vamos para a parte que começa a ficar um pouquinho mais complexo. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que utilizar o ChatGPT, o DeepSeek e o Claude, mas antes de eu utilizar eles, eu vou precisar criar o meu prompt para um analista de copywriting. Eu poderia utilizar as metodologias que eu sei para criar algo, criando contexto, a persona, a ação que ele deve fazer, dar exemplos, mas eu, inclusive, já fiz um projeto que eu utilizo bastante aqui nos meus outros vídeos, vocês já devem ter conferido, que eu consigo simplesmente colocar pouco texto, né, do que eu quero, que ele já vai gerar isso tudo para mim. Vamos ver como é que funciona? Então eu vou utilizar aqui o Claude, tá? Então eu tenho no Claude o meu projeto, que é o Prompt Master. Então eu vou utilizar o Prompt Master aqui e simplesmente o que eu vou fazer, ó, copiar essa parte aqui para vocês verem que simples que é. Copiei e colei. Criação de prompt para analista de copywriting design. Então vocês veem que aqui ele primeiro ele dá toda uma descrição de como que ele faz, né? Ele pega os fundamentos de otimização de prompts, né? Onde eu tenho vários princípios. Eu posso até depois, se vocês acharem interessante, coloca um comentário aqui embaixo, onde eu falo dos princípios da especificidade, estruturação, controle de qualidade. Tem vários princípios onde eu consigo estabelecer e criar um prompt, né? Ou seja, uma instrução para eu ter um resultado melhor. Que basicamente é onde eu vou precisar também prover o contexto, objetivo, público, métricas, se eu tenho restrições, se eu tenho referências e como que eu quero o meu resultado, o meu output, tá? Mas o legal é que ele já traz esse exemplo aqui do prompt otimizado. Eu vou copiar aqui, tá? Deixa eu ver se eu achei interessante. Se é um analista, sênior, de design, conversão. Aqui eu vou, não é para e-commerce, tá? Então eu posso até já estruturar ele melhor, né? Vou colocar aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó, é legal que eu posso trabalhar, né, e falar, ó, a página que irá analisar será de vendas de mentorias e consultorias, ou seja, serviços. Quero apenas o prompt para poder utilizar. Então, ó, aqui é interessante, ele já trouxe agora mais detalhes, ou seja, quanto mais específico eu for na hora de eu criar esse prompt, melhor eu vou ter o meu resultado na hora que eu vou utilizar ele para fazer a análise dessas informações. Então ele colocou aqui, ó, você é um especialista de copywriting, com experiência em páginas de venda de alto ticket, ou seja, ele identificou que as consultorias e mentorias são de alto ticket, né? Então, ele põe aqui, ó, histórico comprovado de conversões e tal. Aí ele, ó, analise a página de vendas, então ele fala para fazer uma análise primária, para identificar os elementos críticos, quais que são as otimizações que ele vai sugerir, o formato de output, né, ou seja, como ele vai entregar esse relatório. Inclusive, isso aqui poderia se tornar, eu poderia transformar isso num produto, poderia oferecer algo que, lógico, não nesse sentido que eu acho que tem que ser muito mais otimizado, onde a pessoa simplesmente, por exemplo, colocaria o link, eu baixaria, né, tiraria uma foto daquela página e com esse output aqui eu poderia colocar um resultado. Então, é legal que você, com a própria inteligência artificial, consegue ter ideias que você pode oferecer como um potencial produto mesmo, tá? Mas voltando aqui,
Então ele coloca também aqui considerações, ó, legal que ele coloca já público-alvo, eu poderia mexer aqui, eu não vou mexer, ticket médio, objetivo e foco, tá? Então, achei excelente, acho que para o nosso propósito aqui desse vídeo tá legal, eu poderia continuar otimizando, e é isso que eu recomendo, você sempre buscar a melhor otimização possível do seu prompt. E você pode utilizar a própria inteligência artificial para você fazer isso. Vocês verem que eu estou fazendo aqui, eu gosto de utilizar muito o modelo do Claude 3.5, mas aí você pode utilizar qual que você preferir, o DeepSeek, ChatGPT, qual seja a sua preferência. Tá? Então, vou copiar. E agora, eu já estou com essa etapa concluída também, ó, criação de prompt. Agora eu tenho que o quê? Utilizar esse prompt. Vamos aproveitar que eu já estou aqui no próprio Cloud e eu vou começar por ele, né, pelo modelo mais avançado. Então, é interessante que aqui é outra coisa que eu preciso saber dos meus fundamentos. Eu sei que o modelo do Cloud 3.5 Sonnet, ele tem exatamente o modelo, ele é um modelo multimodal, ou seja, ele consegue identificar e entender imagens, ele tem o que a gente chama de visioning, né? Ou seja, no momento que eu adiciono aquele PDF, então adicionei aqui o meu PDF da mentoria e agora eu pego e vou rodar aquele prompt que eu copiei, né, do especialista de copywriting e vamos ver o resultado que ele vai me trazer. Bom, vocês viram que ele trouxe aqui um relatório bem completo, mas assim, eu não gostei muito dessa forma para mim ver, para ler para vocês, aqui não vai ficar legal. Então eu vou colocar aqui, ó, quero em artefato com design para eu conseguir entender melhor o relatório. Então agora o Claude, ele vai conseguir criar para mim, né, dentro da própria plataforma, ele está criando aqui, ó, vocês veem que ele está gerando o código HTML, onde eu vou poder analisar melhor isso, vai ser muito mais simples de eu consumir. E o legal é que eu posso, inclusive, compartilhar essas páginas que eu crio em artefato. Então, se você quiser, ou, por exemplo, eu estiver oferecendo um serviço, seja para um cliente seu, e você, ao invés de colocar, dar um copy and paste para ele, mandar pelo WhatsApp ou mandar por e-mail mesmo, você pode gerar isso aqui no Claude e olha só a diferença que é eu ler o resultado aqui ou ler dessa forma. E vocês verem que aqui eu coloquei um prompt super simples, né? Eu não fui mais aprofundado, eu poderia até, mais uma vez, pegar e utilizar a inteligência artificial para gerar um prompt para eu ter um relatório muito mais interessante, mas eu coloquei simplesmente, quero um artefato com design. O artefato é isso aqui, tá? Do lado aqui é isso aqui que a gente está vendo, com design para eu conseguir entender melhor o relatório, ou seja, então ele coloca aqui, ó, diagnóstico dos pontos fortes e fracos, metodologia de DCR bem estruturada e profissional, formatos em encontros claramente definidos, diferenciação clara entre mentoria e consultoria, identidade visual profissional e coerente. Pontos fracos. Headline principal focado em feature, não em benefício. Olha só, super insight, super excelente, né? Ou seja, a gente não tem que vender, né? Esse é o princípio básico. Eu tenho que vender para uma dor e não uma funcionalidade. Eu tenho que vender um benefício para os meus potenciais clientes. Então, aqui já pegou em cheio algo que eu com certeza preciso arrumar. Ausência de provas sociais, perfeito. Falta de elementos de escassez e urgência. Diferencial competitivo pouco claro. Sem garantias explícitas, né? Então, esse foi o primeiro diagnóstico que ele trouxe. Aí ele foi aqui, ó, sugestões de melhorias prioritárias. Inclusive, olha só o nível aqui que eu tenho da solução. Ele traz aqui, ó, novo headline principal, prioridade alta, dominiar em 90 dias. Ele já me dá uma headline, já dá sugestões, elementos de prova social, carrossel de depoimentos, logo das empresas, métricas específicas, aí, fortalecimento da proposta de valor, né? Ele coloca até como prioridade média. Seção por que agora, comparativo antes e depois, calculadora de ROI, custo de nação, estrutura de CTAs, né? Ou seja, CTA flutuante após 30% do scroll. Ou seja, você vê que aqui são coisas que um copywriter sabe. E como essa inteligência artificial foi treinada com esses fundamentos, com essas informações, ele consegue me trazer isso, tá? Ou seja, eu preciso de um copywriter? Lógico que você vai precisar, dependendo do que for o seu caso. Mas às vezes você quer criar algo mais básico, simplesmente isso aqui já me traz um input interessante, como que eu já posso resolver grande parte do meu problema, né? E melhorar possivelmente a minha conversão. E ele coloca aqui, inclusive, exemplos de copy otimizado. Olha só o headline secundário. Enquanto outros ainda tentam entender ChatGPT, você vai dominar estratégias avançadas de IA que multiplicarão sua produtividade e relevância no mercado. Subline de benefícios,
elemento de urgência. Aí ele bota, inclusive, qual que seria o checklist de implementação, em termos de elementos visuais, prova social, elemento de conversão, conteúdo complementar, então PDF com mini curso gratuito, acho que isso é interessante, né? Às vezes a pessoa cai na minha página, só que às vezes ela não está pronta para adquirir o meu serviço, mas ela pode, de repente, pegar uma informação, eu posso entregar o valor para ela no futuro, possivelmente, considerar os meus serviços. Super interessante, fazer webinar, até me cadastrar numa lista, né, de informações. Eu criei a minha newsletter, vou até deixar ela aqui embaixo. Pode ser algo bem interessante para continuar. E uma calculadora de ROI interativa, acho que isso pode ser super interessante também. Gostei muito do resultado que eu trouxe com o Claude. E olha só que ele é um modelo que não é de reasoning, ele tem uma parte, tá? Mas ele hoje é um modelo comparável a, por exemplo, o ChatGPT 4o, não ao modelo O1 e O3 que a gente vai testar na sequência. Bom, se esse vídeo estiver te ajudando, não esquece de dar seu like, curtir o canal e compartilhar com pessoas que possam achar esse conteúdo também bastante interessante. Não tem mais não. Bom, então agora aqui eu vim para o ChatGPT, tá? E eu tenho o modelo O3 Mini High, que para minha surpresa, eu consigo fazer um upload. Isso não estava funcionando alguns dias atrás. Vamos ver se hoje vai funcionar. Então eu vou pegar o mesmo arquivo, vou pegar aqui a minha mentoria. Ele está com erro, talvez seja isso que eu fiz o problema aqui, vamos ver. Vou tentar novamente. Ele não está deixando, está dando erro. Vamos ver se no modelo como o O3 Mini, se ele também está deixando. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos o O3 Mini não está funcionando com essa visão de reasoning. Eu vou utilizar o O1, que o O1 eu sei que funciona, tá? Então, o O1, eu vou adicionar aqui a minha mentoria. Também nem o O1 está deixando, tá? Então, o que eu vou fazer? Tanto para utilizar para a gente comparar o O1 com o O3, ao invés de adicionar, vou fazer algo que eu não acho tão legal, tá? Mas é simplesmente eu copiar. Eu posso utilizar a própria ferramenta, aquela que eu mostrei para vocês, tá? Eu capturo e ao invés de usar ela em PDF, eu vou salvar ela como um PNG, tá? Então eu tenho aqui Screen Capture. Vou voltar no ChatGPT e vamos ver se agora no O1 eu consigo. Então, adicionei a imagem, perfeito, e eu vou colar aquele mesmo prompt. Apesar de ser um modelo que raciocina, eu não preciso fazer, mas quanto mais interessante, mais informação eu quero, melhor. Mas ele já vai, ele mesmo pensar, né? Eu poderia dar um prompt mais simples, depois a gente pode até fazer um teste. Então, vocês veem que aqui ele finalizou também super completo. Vamos ver por quanto tempo. Ó, ele raciocinou por 14 segundos antes de me oferecer a resposta. Ele trouxe exatamente porque naquela estrutura que eu falo aqui, ó, eu falo do diagnóstico dos pontos fracos, melhorias prioritárias, exemplos e checklist de implementação. Então ele segue, vocês veem que ele seguiu muito bem isso aqui. Então, ele colocou aqui ó, os pontos fortes, muito parecidos com o que o Claude tinha colocado, os pontos fracos também, né? Então, objeções poucos trabalhadas, falta de garantia, ausência de gatilhos de urgência e escassez, sugestão de melhorias, então, reforçar a headline principal, depoimentos, gatilhos. Aqui nos exemplos, né, do copy otimizado, então qual que seria a garantia, sessão de urgência e o checklist de implementação. Então, gostei bastante. O ChatGPT, ele tem também algo parecido com o artefato, tá? Que é o Canvas. Eu vou pedir para ele se ele consegue criar um código para fazer. Eu vou colocar, inclusive, aquela mesma descrição que eu coloquei no Claude. Só que aqui a única coisa que eu vou falar, ó, eu quero em... Vamos ver esse artefato, se ele aceita primeiro. Se eu não me engano, o modelo de reasoning ainda não estava disponível essa questão. Então eu posso vir aqui no que ele tem do Canvas, tá? Que é bastante interessante, tá? E eu pedi aqui para ele gerar uma página. Vamos ver se ele vai gerar. Eu não sei se ele vai conseguir colar e copiar, que nem eu tive o resultado ali no Claude, que ficou bastante interessante para eu ler e até compartilhar, né? Eu até, enquanto ele está
fazendo, deixa eu voltar aqui no Claude só para mostrar para vocês que eu posso compartilhar, né? Eu posso aqui colocar em Publish e eu posso Publish e Copy Link. Aí eu simplesmente passo esse link para quem eu quiser compartilhar. Vamos até abrir aqui, ó. Eu vou copiar o link, aí eu vou abrir até uma aba no incognito aqui para vocês verem como que ficaria. Peraí que ele abriu do outro lado. Então eu copio. E olha só, eu posso entregar isso aqui como resultado para o meu usuário. Muito melhor, né? Vocês viram que com um simples comando na inteligência artificial eu já tenho isso. Mas vamos voltar lá para o ChatGPT. E ele aqui criou, né, toda a página em HTML, mas ele não tem aqui o executor aqui do meu lado, tá? Eu posso aqui, eu tenho a questão de fix bugs, adicionar comentários e tal, mas ele não mostra, não tem ali aquela parte que eu posso já verificar as informações. Então vamos voltar. Então aqui eu vou fechar. Então vocês viram aqui foi o resultado do A1. Vamos testar também o A3 Mini? Então eu vou adicionar um novo. Eu vou pegar o A3 Mini. Vocês veem que aqui o A3 Mini, ele não tem a disponibilidade que o A1 tem do Canvas. Se eu vier nesses 3 pontinhos, eu posso vir aqui direto para o Canvas, mas ele ainda não está disponível para o A3. Legal que ontem o Sam Altman mostrou um pouco do roadmap que está trazendo para o ChatGPT, onde que ele vai trazer, ou vai ter a próxima evolução do modelo 4O, que é um modelo que não faz esse raciocínio, não tem raciocínio como o A1 e o A3, que vai ser o 4.5. E o A3 eles decidiram, inclusive, não lançar. Eles vão unificar tanto esse 4.5 com o modelo A3 para lançar o que eles chamam do GPT-5. Esse GPT-5 vai saber, vai ter inteligência de saber quando que ele tem que fazer reasoning e quando ele não tem que fazer. Exatamente para simplificar, porque hoje, vocês olharem o que a gente tem que fazer aqui, ó. Eu tenho o GPT-4o, tenho o GPT-4o eu tenho o GPT-4o com tarefas, eu tenho o A1, o A3 Mini, o A3 Mini High, o GPT-4o Mini, o GPT-4. Isso que eu estou no modelo Plus. Para os modelos Pro, para quem tem assinatura Pro, tem inclusive todos os Pros. Tem o A3 Mini, o A3 Pro, o A1 Pro. Então, ou seja, é uma gama de modelos que fica até difícil de saber. Lógico, por isso que mais uma vez aqui falando que é importante você ter os fundamentos para saber quando que você vai precisar utilizar cada um dos modelos. Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou adicionar a imagem. Agora acho que a imagem, se eu adiciono a imagem e não o PDF, ele funciona. Então legal, não estava funcionando antes a imagem, agora tá. E vou voltar e vou colar aqui essa informação. Vamos ver o resultado do A3 Mini High. Então eu vejo aqui que ele já tem, ó, bastante informação, né? Inclusive acho que o checklist desse ficou maior, mas seguiu muito do exemplo, colocando os pontos fortes, os pontos fracos. Vocês veem que aqui muita coisa de objeção e garantia, gatilhos, tudo isso é muito parecido com o que tanto o Claude quanto o A1 trouxeram, tá? E por fim, vamos no DeepSeek. Então eu estou aqui no DeepSeek, tá? Então eu vou utilizar o R1. E o importante, na hora que eu adiciono uma imagem, um PDF, aqui os docs que eles chamam, ele vai só fazer a extração da imagem. Ou seja, ele não é um modelo ainda multimodal onde ele consegue identificar aquela imagem. Então, ou seja, no momento que eu adicionar o PDF, ele simplesmente vai fazer uma varredura para pegar toda a parte de texto. Então, eu tenho aqui a parte da mentoria. Vocês veem que ele está aqui, ó, extraindo somente o texto das imagens dos arquivos. Então, ele está fazendo a parsing, que ele fala, e colocou aqui. Legal. E, então, agora aqui eu vou colocar e colar o meu prompt, e vou gerar e vamos ver o resultado do DeepSeek. E o legal, como eu já tinha mostrado em vídeos anteriores, o DeepSeek, ele mostra tudo o que ele está fazendo de pensamento. Vamos ver por quanto tempo que ele vai pensar. Tá? Ele traz exatamente e fala tudo o que ele está fazendo. Então, se você tiver interesse, né, você entender um método de raciocínio, como ele faz, quanto tempo que ele demora, ele já coloca aqui. Ele já começa a trazer o resultado.
O que eu gosto bastante aqui, vocês veem que ele trouxe, né? Eu dei uma lida rápida aqui. Basicamente, não achei tão completo como o A3, mas algo que eu acho interessante no DeepSeek, eu posso habilitar aqui o método de search, e no A3 também eu poderia ter feito isso, mas eu posso falar assim. Então, se você olhar aqui, ó, eu peguei e vi que ele, uma hora ele faz uma sugestão de adicionar minha bio, né? Então ele até colocou aqui, ó, Caio Silva, né? Ou seja, meu nome nem é Caio Silva, só que eu vou pedir para ele, ó, pesquisa no caia.com e use os nos exemplos fornecidos. Vamos ver se ele vai conseguir ir buscar na internet e complementar. Bom, então vocês veem que aqui aí ele melhorou um pouco, né? Então ele pegou, ele fez até, não sei, uma pesquisa no meu LinkedIn, onde ele viu algumas das certificações que eu tenho. Ele melhorou um pouco, baseado um pouco nas minhas informações. Então, achei interessante. Só que aí, por fim, agora, vocês veem que todos eles tiveram resultados satisfatórios. Eu ainda preferi tanto o do O3 Mini High e do Claude. A gente testou aqui 4 modelos. Tá? O do DeepSeek eu não gostei, não achei tão interessante. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar os 4, o output dos 4 e pedir para ele consolidar e ver um resultado final consolidando os 4 para eu trazer ainda mais informação pertinente para mim para fazer exatamente aquelas análises. Então eu vou copiar os 4. Então, copiar o do DeepSeek. Vou pegar o do Mini High aqui, que é exatamente esse. Vou pegar o do A1, deixa eu pegar aqui no histórico. E vou pegar o do Claude. E eu vou utilizar o próprio Claude que eu estou aqui, que eu posso fazer aquele, exatamente pedir para ele fazer aquele relatório bonito. E vou copiar, então eu vou colar. Então eu vou colar um, colar o segundo, colar o terceiro, colar o quarto. Então ele colou. Então aqui, depois de colar em todos, eu simplesmente só adicionei. Você recebeu 4 relatórios semelhantes. Leia todos, gere um relatório final utilizando as melhores ideias e informações, siga a estrutura do relatório e querem artefato com design para conseguir entender melhor o relatório. Exatamente, peguei a mesma frase que eu joguei e vamos ver se ele já direto conseguiria fazer. Vamos lá. Então ele me trouxe aqui, mas eu não gostei do design. Então eu pus aqui, ó, não gostei do design de apresentação. Quero algo mais moderno com cores e fácil para apresentar e entender. Então agora ele vai começar a gerar. Então vocês veem que aqui ele começa, inclusive, a utilizar React, começa a fazer toda uma codificação, que você, se você não conhece, não precisa nem saber, porque ele vai criar tudo para você. Vamos ver o resultado final. Bom, então vocês veem que aqui, inclusive, ó, ele trouxe um menuzinho, onde eu posso aqui, ó, ver primeiro um diagnóstico, onde ele traz os pontos fortes, os pontos fracos, traz uma conclusão. Tá? Então eu consigo bater o olho e já entender o que eu posso fazer. Na parte de melhorias também, ó, ele fala ó, novo headline, provas sociais, elementos de urgência, garantias. A copy, então ele fala exatamente ó, qual que seria a minha principal, depoimento, garantia, mesma coisa. E como que eu faço para a minha fase de implementação? Fase um, fase 2, fase 3, fase 4, o que fazer. Então vocês veem aqui que em poucos minutos aí, cerca menos de uma hora, eu tenho uma análise perfeita para melhorar a conversão da minha página de mentoria, que é exatamente isso que eu vou fazer. Como já passou bastante tempo, eu não vou fazer aqui a parte que seria opcional, onde eu vou pegar o Gama e simplesmente adicionar isso tudo. Mas vocês vão ver que, que se vocês não acompanharam, vem um vídeo aqui, como é simples vocês mexerem no Gama. Como é fácil agora pegar tudo isso que eu preciso adicionar e até adicionar um card novo, pedir um card novo e pedir para ele colocar. Então vocês viram que a gente começou aqui em um problema, que era exatamente se eu não sabia se minha página de vendas estava boa, da minha mentoria e da minha consultoria, já deu para ver que não tá, que eu vou melhorar. Fiz a solução que é o quê? Eu preciso analisar e vou verificar elas. E eu fiz um fluxo utilizando algumas ferramentas de inteligência artificial, mas principalmente eu sabendo os fundamentos de qual modelo utilizar, quais prompts utilizar, né, a engenharia de prompt que eu fiz, eu consegui trazer esse resultado que vocês viram aqui no final, inclusive que eu poderia já compartilhar, tá? Eu vou até deixar para quem quiser
Vou compartilhar aqui embaixo esse link, tá? Onde você pode checar e ver o resultado final aí na página de vocês. Bom, espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Se você gostou, não esquece seu like, muito importante para a gente aqui no canal, e te vejo no próximo vídeo.